É complexo quando você tem uma empresa com o seu sobrenome, né? As coisas acabam se confundindo um pouco. Mas a Greco é uma empresa de design, a gente atua no mercado há 16 anos. Hoje a gente é uma das empresas mais premiadas do Brasil. A gente começou trabalhando muito em projetos de identidade, sinalização e editorial e acabou expandindo isso para outras áreas do design, entendendo que o design é uma disciplina transversal. Então a gente até hoje usa uma declaração que somos design ponto, quer dizer, qualquer solução que passe pelo design, nós somos a melhor escolha. Mas a gente tem exatamente essa intenção de dar materialidade para as ideias, né? Então a nossa trajetória profissional passa toda por isso, assim, o design como... eu gosto muito de falar que design é poder, né? O design é o poder de materializar esses discursos, né? De torná-los tangíveis para os sentidos. Se a gente pensar que marca é tudo aquilo que forma na cabeça das pessoas emoções e associações a respeito daquela instituição, a identidade é o que materializa isso, para os sentidos, né? A gente está falando aqui de identidade visual, mas ela poderia ser sonora, olfativa. Então é o que dá materialidade para esses discursos. Marcas são promessas e essas promessas então são... impressas, no nosso caso aqui, né, nessa identidade visual e nesses pontos de contato. O que são esses pontos de contato? São todas as oportunidades que a marca tem de se manifestar, né? São como se a gente lançasse ali peças de um quebra-cabeça que no final das contas eles têm que formar uma imagem a respeito daquela instituição, no caso da MIP. E então a importância da identidade é exatamente isso, é fazer com que todo esse discurso, as crenças, os valores dessas marcas sejam perceptíveis pelos sentidos. Esse é o papel do design nesse tipo de trabalho. Esse é um trabalho de grande complexidade, né, de uma extensão de pontos de contato, arquitetura de marca, é um projeto complexo, mas para a gente não existe o trabalho pequeno ou grande, que você tem que dar uma atenção maior para projetos grandes. A nossa escolha, né, porque acaba sendo uma escolha mútua, né, o cliente escolhe a gente escolhe fazer o trabalho. Ela passa por pessoas que acreditam no design e que querem estar conosco, assim, que escolheram a Greco por esses motivos que eu quero até inclusive ouvir os deles. Então a escolha passa por isso. Quando a gente sente que o cliente está realmente a fim de investir em design e que está entregando para a gente, obviamente que é um trabalho feito coletivamente, né? Aqui a gente não acredita na empresa de design de um lado da mesa, o cliente de outro, a gente tendo que apresentar ideias que ninguém participou, surpreender no sentido de eles não sabiam nada que estava acontecendo no processo, tanto é que esse trabalho ele passou por etapas intermediárias fundamentais de pré-aprovação, não só no sentido de pré-aprovação, mas também com a intenção de envolvê-los no processo que é deles, né? Eu falo que a relação design-cliente se estabelece de uma maneira saudável quando a gente entende que ninguém sabe mais do negócio do que o cliente e ninguém sabe mais de design do que aquele parceiro de design. Quando isso é claro e essas duas equipes trabalham juntas, tudo dá certo. Se a gente pensar que marca é tudo aquilo que forma na cabeça das pessoas emoções e associações a respeito daquela instituição, a identidade é o que materializa isso, para os sentidos, né? A gente está falando aqui de identidade visual, mas ela poderia ser sonora, olfativa. Então é o que dá materialidade para esses discursos. Marcas são promessas e essas promessas então são... impressas, no nosso caso aqui, né, nessa identidade visual e nesses pontos de contato. O que são esses pontos de contato? São todas as oportunidades que a marca tem de se manifestar, né? São como se a gente lançasse ali peças de um quebra-cabeça que no final das contas eles têm que formar uma imagem a respeito daquela instituição, no caso da MIP. E então a importância da identidade é exatamente isso, é fazer com que todo esse discurso, as crenças, os valores dessas marcas sejam perceptíveis pelos sentidos.
Esse é o papel do design nesse tipo de trabalho. Toda marca passa por processos, que é o nosso caso, de revitalização. Em função de, por mais que a gente não queira ser influenciado, né, a gente não faz marcas para os modismos, né? Mas a gente acaba bebendo ali, né? Se a gente pensar que a criatividade é a sua imaginação aliada ao seu repertório, o repertório está completamente ligado ao momento em que essa marca foi construída. Então acaba que marcas envelhecem, né? Então, nesse caso, a gente passou por uma revitalização de identidade de uma empresa que faz 60 anos, né? Isso é raro, imagina, né? Isso traz uma solidez já no próprio tempo de existência dessa empresa, mas acho que no lugar de reinvenção, eu prefiro falar ou um redesenho ou uma revitalização, porque a gente não anula, nesse caso, existem casos de revisão de identidade que a empresa muda de posicionamento ou faz associação com outra empresa, aí tudo bem, é uma reinvenção de alguma maneira. Mas nesse caso é uma revitalização, porque é uma continuidade da história. A gente não tem a intenção de passar uma borracha ali, de jeito nenhum, em 60 anos, 6 décadas de história, né? Então, é uma readequação dessa identidade em um momento muito oportuno, né? Um momento de celebração, comemoração, nada mais ideal para o lançamento de uma identidade nova, mas sem deixar de lado essa história, né? É o mover para frente olhando para trás, né? Assim, olhando no sentido de guardando o que é bom, entendendo a solidez desse período de existência e fazendo com que o processo seja contínuo. O processo de construção de marca é contínuo, né? Ele não criou a marca e pronto, tem toda uma gestão, as peças de comunicação, isso tudo vai alimentando essa construção que eu falei, que é exatamente as associações que a gente quer, que as pessoas tragam à mente, elas evocam essas emoções e associações no momento em que elas veem aquele sinal gráfico, né? É o que está no lugar de. Quando você vê a marca da MIP, é como se aquilo fosse um botão de atalho para trazer à tona tudo que você pensa a respeito daquela instituição. É um processo coletivo, igual eu falei, né? O cliente tem que estar muito decidido a passar por esse processo, ele tem que estar envolvido. E eu gosto de falar que em design nada é aleatório, né? A gente não escolhe porque é bonito ou porque é tendência, né? Essa palavra é uma palavra que eu até luto muito contra, porque se a cor da tendência agora é roxo, tudo tem que ser roxo, e às vezes roxo não tem nada a ver com o projeto que a gente está fazendo, né? Então, para mim, os limites eles estão diretamente ligados ao objeto do seu estudo, né? Eu falo muito isso, né, que a solução do problema está no problema. Então, a investigação desse objeto de trabalho é fundamental, porque ele que vai te dar as diretrizes e até mesmo até onde ir, né? Se essa mudança ela vai ser o que a gente chama aqui de leve, moderada ou radical, né? No nosso caso, ela foi era para ser um leve moderado, mas acabou sendo um pouco mais que isso, embora a gente tenha características da marca anterior que, se você parar para prestar atenção, a gente partiu dali, acho que eu vou falar disso um pouco para frente, mas está diretamente relacionado a isso. Passar por um processo de revitalização ou construção de identidade, os limites são exatamente o discurso que a gente quer dar forma, né? Não é porque eu gosto dessa letra, não é porque essa letra é moderna, não é porque laranja é bonito. Isso tudo tem um motivo que a gente vai poder falar um pouquinho na frente sobre a construção dessa identidade. E essa questão das formas geométricas já estava presente na marca, né? No símbolo anterior da marca. E a gente sabe que o ser humano já é muito ligado às formas geométricas. Se a gente remonta até os nossos antepassados, esses sinais eram presentes em várias culturas primitivas que manifestavam essas formas geométricas de uma maneira muito similar em áreas diferentes do mundo. Então, nós já somos habituados com essas formas geométricas. Vendo isso, a gente entendeu que seria um bom caminho, porque a gente trata aí de um processo de arquitetura de marca, a gente desenvolveria não só a marca do grupo, mas também das outras marcas do grupo. E a gente entendeu que as formas geométricas dariam um bom caminho. Primeiro, por já estarem, de alguma maneira, presentes na marca anterior ou atual. E pelo motivo interessante de que formas geométricas, elas fazem parte do grande grupo de formas geométricas, né? Então elas são partes de um mesmo grupo, mas ao mesmo tempo elas guardam entre si peculiaridades, né?
quadrado, círculo e triângulo são formas geométricas, mas guardam peculiaridades que fazem um quadrado diferente de um triângulo. Então a gente achou que seria um excelente caminho, em função da familiaridade que a gente tem com essas formas, em função de argumentos por trás dessas formas que são também comuns nesse nosso imaginário coletivo aí. O grupo surge como engenharia, né? Uma engenharia pesada, uma construção pesada, e essa palavra era fundamental que ela conseguisse diferenciar a construtora da engenharia. E edificações ficavam um pouco nesse não lugar, assim. Edificações é também engenharia, e aí levava para essa construção pesada, e a gente não queria isso. Então a gente entendeu que construções seria a melhor palavra para falar que é uma marca para o público final, né, das residências, dos prédios e dessa relação, inclusive, com o círculo, que é a construção das comunidades, né. Para a escolha das cores, a gente parte meio que do mesmo princípio que a gente relacionou com as formas geométricas, né? Era importante que a gente tivesse cores que funcionassem quando apresentadas juntas, essas marcas do grupo, e que também individualmente funcionassem da mesma maneira. O laranja já era uma cor do grupo, a gente manteve o laranja para o grupo, a gente trouxe só um tom um pouco mais vibrante, mais intenso, e o vermelho, obviamente, relacionado à marca que é a construtora, que está diretamente ligada ao consumidor final. Então a gente pega lá o círculo cromático, né? O vermelho é uma cor quente e que traz aí todas as associações que vêm à cabeça aqui de todos nós quando a gente fala essa palavra vermelho. O amor, a paixão, a cor do sangue, né? Da vida, e obviamente super apropriado para essa marca que trata da construção do lugar onde você vai morar ou trabalhar. A gente sintetiza essa marca ao máximo e depois abre essas infinitas possibilidades de arranjos desses elementos para que a comunicação não fique enfadonha, né? E também não fique simplória. É exatamente um movimento de sintetiza e expande que encontra um ponto de equilíbrio importante em construções de marca, que é a rigidez dessas formas e orientações de um guia de marca necessário, e a flexibilidade para essa comunicação se expandir aí em múltiplos arranjos. A nossa intenção é exatamente passar, por meio desse projeto de revitalização da identidade, que uma marca que tem a solidez de 6 décadas não parou no tempo, né? É uma marca em busca de constante atualização, principalmente na representação dessa empresa para o público.